O rei, herói das nações da Pérola e da Joia Negra, a lenda e o artilheiro. Esses são todos nomes dados à lenda brasileira. No entanto, por trás desses títulos, há uma história que deve ser contada. O início de Pelé, no município brasileiro de Três Corações, em uma família apaixonada por futebol, onde seu pai era jogador de futebol. A primeira estrela de futebol na vida de Pelé foi Pelé, o goleiro do Vasco da Gama, que mencionou em suas memórias que não entendia completamente o significado da palavra na época, mas sabia que significava futebol em irlandês. Pelé cresceu em um bairro humilde, em uma pequena cidade, aprendendo futebol como seu pai. Ele trabalhava em alguns cafés e ganhava dinheiro. Depois, aprendeu futebol com seu pai. Praticava o esporte sem chuteiras, usando meias recheadas com jornais e amarradas com barbante. Pelé começou a jogar futebol com clubes amadores e treinou até chegar às equipes juvenis. Ele também jogou futebol de salão, onde o futebol de salão era algo bem conhecido na cidade de Bauru. O futebol de salão ajudou muito o Pelé. Ele diz sobre esse período de sua vida: "Eu sabia então não ter medo do que poderia vir." Santos e o início. Pelé deu seu primeiro passo em direção ao profissionalismo com a ajuda do jogador Waldemar de Brito, quando ele disse à administração do Santos: "Ele será o maior jogador do mundo", uma profecia que se tornou realidade. Ele também não sabia que a seleção brasileira e seus companheiros de equipe na Copa do Mundo de 1962 conseguiriam a vitória sobre a Espanha, que de Brito havia eliminado na Copa do Mundo de 1934. Pelé se tornou o diretor técnico do Santos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos em 1956. Pelé jogou sua primeira partida profissional em 1957, onde brilhou e se tornou o artilheiro do Santos com apenas 16 anos de idade. Após seu segundo ano no Santos, o brasileiro foi convocado para a seleção nacional. Ele fala sobre esse tempo dizendo: "Após meu segundo ano no Santos, ficou difícil sair na rua." A lenda continua. Naquela época, as pessoas não estavam acostumadas a ver jovens estrelas assim. Os fãs ficaram surpresos porque nessa idade eu estava jogando pela seleção brasileira. Eles não sabiam o que os esperava. Esses fãs veriam Pelé ganhar o primeiro título da Copa do Mundo com 17 anos. A primeira Copa do Mundo, e cumprindo a promessa, não começaremos nossa discussão sobre a primeira Copa do Mundo do Brasil, mas a maior ferida da nação brasileira, a Copa Brasileira, a Copa do Mundo de 1950, no próprio Brasil. Quase 170 mil torcedores brasileiros deixaram o estádio do Maracanã vagando sem rumo, oprimidos pela tristeza. Um gol que silenciou o estádio e o Brasil. O Brasil foi derrotado na final da Copa do Mundo de 1950 contra o Uruguai. E o jogo final terminou com 2 gols contra 1 para o Uruguai. Pelé disse ao seu pai, ainda jovem aos 9 anos: "Eu vou ganhar a Copa do Mundo, pai." Pode ter sido apenas uma esperança naquela época, mas o certo é que o rei cumpriu sua promessa. A Copa do Mundo de 1958 foi a testemunha disso. Foi a primeira Copa do Mundo de Pelé depois de brilhar com o Santos do Brasil em um grupo difícil com a União Soviética, Inglaterra e Áustria. Mas eles se classificaram após 2 vitórias e um empate. Pelé não marcou na fase de grupos, mas seu momento de explosão começou na fase de mata-mata, onde ele marcou 6 gols em 3 partidas, incluindo 3 na semifinal e 2 na final. O Brasil venceu o país de Gales nas quartas de final com um gol de Pelé. E na final, venceram a anfitriã Suécia por 5 gols. Pelé cumpriu a promessa feita a seu pai quando o Brasil finalmente ganhou a Copa do Mundo, com ele sendo o artilheiro e a principal estrela naquele momento. Foi assim que o Brasil se tornou desde então. Antes de Ronaldo, Romário e os outros, havia Pelé. No período pós-Copa do Mundo, Pelé entrou para o Exército, onde estava com 18 anos.
Pelé falou sobre esse período com muito orgulho, dizendo que acreditava que se tornaria livre, mas seus amigos no Santos lhe disseram que ele iria para o serviço militar. Ele se tornou um exemplo para os jovens. Ele falou sobre esse tempo dizendo que aprendeu muitas coisas, principalmente o respeito pelas pessoas. Falando sobre seu tempo no serviço militar, Pelé teve muitas ofertas da Europa, de clubes como Real Madrid, Barcelona, Valência, Juventus, entre outros. Pelé falou sobre aquele tempo, dizendo que naquela época as transferências de jogadores não eram comuns entre a Europa e a América do Sul. As diferenças financeiras não eram grandes. E não havia muitos dos atrativos financeiros atuais que levam os jogadores à Europa. Isso foi confirmado pelo próprio Pelé quando disse: éramos como uma família, passei muitos anos como os jogadores mesmo após a aposentadoria. Houve ofertas do Inter, Real Madrid e Juventus, mas ele não as aceitou. Ele preferiu a família e o feijão da sua mãe. Como ele mesmo disse. Naquela época, muitas pessoas negavam isso. Mas o Brasil testemunhou a força desse jovem na segunda Copa do Mundo e a ausência da lenda e o brilho no Intercontinental. Pelé foi excluído da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962, onde a seleção de samba ganhou o torneio. Pelé jogou nas primeiras partidas, marcou um gol e contribuiu com outro, mas infelizmente se machucou no segundo jogo, tentando um chute de longa distância contra a Tchecoslováquia e acabou se lesionando. Ele se recuperou da lesão após a Copa do Mundo e liderou sua equipe à vitória no Intercontinental contra qualquer time, derrotando o Real Madrid por 3 gols. O Santos ganhou seu primeiro título da Copa Libertadores em 1962, com Pelé marcando 4 gols naquele tempo, 2 no jogo de ida e 3 na volta. Pelé então recebeu ofertas da Europa novamente, mas recusou, é claro. A tríplice coroa, novamente uma tríplice de Liga, Libertadores e Intercontinental, não é fácil de alcançar novamente. E ainda mais difícil que ele o fez 2 vezes. Em 1963, o Santos conquistou essa tríplice novamente. O Rei teve a maior parte dos gols do Santos, eliminando o Botafogo, seu adversário, onde marcou 3 gols contra eles. Ele marcou um gol na final contra o Boca Juniors e 5 na Copa Libertadores. Na final da Intercontinental, uma partida decisiva foi jogada, com o Santos vencendo por um gol limpo. Pelé participou da Copa do Mundo de 1966, mas realmente não jogou muito. O Brasil também não jogou bem, caindo em um grupo com Portugal, Hungria e Bulgária. Eles eram os favoritos, é claro. Pelé marcou um gol no primeiro jogo contra a Bulgária e se tornou o primeiro jogador a marcar gols em 3 edições consecutivas da Copa do Mundo. No entanto, ele se machucou e não participou do resto dos jogos. O Brasil foi surpreendentemente eliminado na fase de grupos, mas membros da Federação Brasileira convenceram Pelé a reconsiderar sua decisão de se aposentar. Ele venceu a Copa dos Campeões em 1968. 1968 não foi um novo ano para a lenda, mas ele se preparou para sua última dança na Copa do Mundo de 1970. O Brasil estava em um grupo com Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia, vencendo o primeiro jogo facilmente, e o Rei marcando um dos 4 gols no segundo jogo contra a Inglaterra. A Brasil venceu por um gol, mas essa partida teve uma grande história por trás. Pelé celebrou um gol que ele não marcou, quando Jairzinho cruzou da direita e Pelé cabeceou, parando o tempo por um momento. Ele comemorou como se tivesse marcado, mas não foi gol. Banks defendeu aquela cabeçada. Pelé e o goleiro inglês falaram muito sobre aquele momento. Banks disse que essa defesa mudou sua vida. E continuou: foi melhor do que ganhar a Copa do Mundo de 1960. Quando eu morrer, todos se lembrarão dessa cena. O Brasil passou facilmente pela fase de grupos, vencendo o Peru e o Uruguai e a Itália, onde Pelé marcou seu último gol na Copa do Mundo contra a Itália na final.
O Brasil foi coroado campeão mundial e Pelé se tornou o rei da história daquela nação. Após a temporada de 1974, o New York Cosmos contratou Pelé, onde ele ajudou a divulgar o futebol na América. Ele ganhou 2 campeonatos com o time e em 1º de outubro de 1977 jogou sua última partida, que foi entre sua antiga e atual equipe, no gol do Santos, e no segundo tempo choveu. Naquela época, os jornalistas comentaram que o céu estava chorando pela aposentadoria de Pelé. Mas se o céu fosse humano, teria realmente derramado lágrimas, pois essa lenda foi um dos maiores artilheiros da história. Pelé marcou 757 gols em 813 partidas off.